Vamos lá, aluno do Cursinho Desafio, vamos para a última parte dos prosistas românticos. Essa parte vai ser mais rápida, eu juro. E vamos nessa. Vamos começar com Joaquim Manuel Macedo. Ele tem importância porque ele escreveu a primeira obra em folhetim, que foi A Moreninha. Também aqui está a capa dela quando ela foi reunida em um livro, o livro, né? Mas A Moreninha foi a primeira obra escrita assim. E foi interessante porque Joaquim Manuel Macedo, ele fez muito sucesso, principalmente porque ele escrevia ao gosto da burguesia carioca. Então ele tinha uma linguagem muito simples, ele tinha uma historinha muito sem vergonha, que era de amores desencontrados, finais felizes, tudo que a burguesia queria consumir como entretenimento, tá bem? A obra é recheada de adjetivos e de imaginação, e ela fez tal sucesso que Joaquim viveu da pena. Como assim? Ele não trabalhava além de escrever, ele só trabalhava. Porque, assim, ser escritor no Brasil nunca foi algo muito rentável. Então, a maior parte dos escritores geralmente eram funcionários públicos e também escreviam, né? E o valor da obra dele está em documentar os costumes sociais do Rio de Janeiro. Como era a vida doméstica, como eram as viagens, como eram constituídas as famílias, quais eram as comidas, as sobremesas. Só que a gente tem que lembrar e ressaltar que a obra de Joaquim Manuel Macedo em nenhum sentido é profunda. Então, nem como um documento histórico dos costumes ela é muito profunda, as histórias são superficiais, os personagens são superficiais. É um, assim, em outros termos, é uma bosta. Vendia muito, virou importante, mas é uma bosta. Esse aqui, por outro lado, Manuel Antônio de Almeida, foi exatamente o contrário, porque ele não viveu da pena, ele não ganhou dinheiro com isso, ele era um estudante de medicina quando ele escreveu a sua principal obra, porque ele é um escritor de uma obra só, entre aspas. Ele só escreveu uma grande obra, que foi Memórias de um Sargento de Milícias, e nessa obra ele era funcionário público e estudante de medicina, depois ele virou médico, nunca mais escreveu, e essa foi a única obra dele. Mas foi uma obra muito importante, embora ela não faça sentido como obra romântica. Ela é considerada uma obra extemporânea. Por quê? Porque ela não se encaixa tematicamente no romantismo. Ele não valoriza a pátria, ele não fala de indianismo, ele não fala de sentimentos vorazes. Não é isso que ele fala, ele está falando de outra coisa, sabe? Ele tem ironia, ele faz uma descrição da vida cotidiana, ele parece muito com obras realistas, muito, só que não existiu realismo na época, então a gente não pode falar que ele era realista, ele era romântico. Ele escreveu entre escritores românticos em um contexto de romantismo, só que a única obra grande dele não parecia com aquilo, só que a gente tem que considerar ele ainda assim um escritor romântico. E essa obra é marcada por um conceito que é o de anti-herói. Porque o protagonista, que a gente consegue ver aqui, é uma imagenzinha dele de uma capa de uma das edições, ele contrapõe o conceito romântico. Não só ele não se adequa, como ele é o contrário. Como assim? Não é que ele é mau, ele é perverso, ele é cruel. Não, ele só tem atitudes questionáveis. Ele não é o forte, ele não é o belo, ele não é o ser valoroso. Não, ele é um ser humano e só, sabe? Ele tem os defeitos dele, é isso. Às vezes, em outras obras, o anti-herói se parece com um vilão. Aqui não, aqui ele é só um personagem e isso torna dele algo algo diferente do romantismo, porque por ele não ser perfeito, ele tem profundidade, porque ele pode ser o babaca e ter uma atitude positiva, sabe? Ele pode ser cruel, pode ser compreensivo em momentos diferentes. Ele não tem necessidade de ser perfeito. Porque no romantismo, como os personagens geralmente são redondinhos, sabe? Tipo, na verdade, planos, quando eles são planos, assim, quando eles querem representar o heroísmo dos indígenas, você já adivinha o que ele vai fazer antes, né? Ah, tem uma mulher em perigo, sabe? O cara leu no jornal que tem uma mulher em perigo.
Se é numa obra completamente romântica, o cara vai ir atrás, porque ele é o herói, entendeu? E aqui não, ele não tem necessidade disso. Ele vai ler no jornal, eu tenho uma mulher desaparecida, e ele não vai atrás, porque não é a vida dele, ele nem sabe quem é, ele não sabe onde ela tá, ele não é o herói. Entendeu? Essa é a história de Manuel Antônio de Almeida. E assim, na época ele não fez sucesso. Hoje a gente conhece a obra dele porque no século seguinte os modernistas acharam a Memória do Sargento de Milícias e consideraram ela de grande genialidade. E hoje a gente considera também, tanto que foi da lista da FUVEST por muito tempo, porque é uma obra importante, tá bem? Só que Manuel Antônio de Almeida, ele foi mais importante para a literatura brasileira do que a sua própria obra. E por que Manuel foi mais importante para a literatura do que a própria obra? Porque ele trabalhava como administrador da Tipografia Nacional, que é tipo um diário da União que dava as notícias oficiais do governo. E lá ele deu emprego, o primeiro emprego, a um jovem Machado de Assis e introduziu o Machado de Assis à literatura brasileira. Ele é, como escritor, né? E aqui, isso é uma opinião loló, tá? Tipo, isso daqui é verdade, que ele introduziu o Machado de Assis na literatura brasileira. A obra dele é genial, mas, gente, Machado de Assis foi o maior romancista brasileiro, sabe? A gente teve ótimos romancistas além do Machado de Assis. Mas, assim, o que o Machado de Assis fez de genial, os outros não conseguiram fazer. Não sei se vocês viram que nos últimos tempos foi lançado duas novas edições em inglês do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esgotou no primeiro dia nos Estados Unidos a nova versão. Porque, e assim, se você. Eu tive a curiosidade de. Porque assim, sempre tem uns canais no YouTube, essas coisas, que faz crítica de livro, e eu pesquisei alguns canais norte-americanos pesquisando o livro do Machado de Assis. E a repercussão foi muito boa. Os caras adoraram a obra de Machado de Assis. Inclusive, alguns desses caras que hoje seriam os críticos, né? Eles consideraram como a melhor obra latino-americana que eles já leram. E assim, é impossível você querer falar de obra latino-americana sem ter lido Gabriel Garcia Marques. Então, assim, porra, Gabriel Garcia Marques é um clássico da literatura universal. Então, falar que Machado de Assis está no nível de Gabriel Garcia Marques é, assim, um puta de um elogio, tá bem? Enfim, essa é a minha opinião, que eu acho que a gente tem que valorizar ele também por isso. E é nóis. Por fim, o último autor, no qual a gente vai perder um pouco mais de tempo, que é José de Alencar. E eu gosto de dizer que ele é o maior escritor brasileiro até então. Porque não existe comparação entre os outros. Mesmo o Gregório de Matos, que teve uma obra muito interessante, não teve comparação com o que José de Alencar fez. José de Alencar escreveu de tudo. Ele escreveu teatro, ele escreveu romance, sabe? Ele escreveu textos jurídicos, né? Escreveu textos políticos. Então ele tem uma obra muito vasta, é muito interessante. Ele falou de muita coisa, dá para discutir muita coisa em cima de José de Alencar e nenhum autor dele foi tão interessante quanto nenhum autor brasileiro foi tão interessante quanto José de Alencar até então, porque logo na sequência veio Machado de Assis, que inclusive foi José de Alencar foi um dos patronos, foi um dos caras que guiou Machado de Assis no início da sua carreira também. Então, ele criou o próprio autor que o superou, porque, pô, assim, Machado de Assis é maravilhoso, José de Alencar também é muito bom, mas não tem comparação. Enfim, vamos lá para o que interessa para o vestibular. Aqui, isso é um fator importante sobre o José de Alencar. Ele é cearense. Você fala, puta, que informação bosta, né? Tipo, agora eu vou ter que decorar de onde é todo mundo? Não, você não precisa decorar de onde é todo mundo. Mas é importante saber que José de Alencar é cearense. Porque às vezes você vai falar, ele tá falando do primeiro cearense, não sei o que. Você fala, porra, mano, que mané primeiro cearense? É porque José de Alencar, em Iracema, descreveu a formação do povo brasileiro como o nascimento do primeiro cearense. A gente vai falar nos slides seguintes sobre isso. Então é importante saber que José de Alencar é cearense, tá bem? Ele foi a mais alta expressão do romance brasileiro até então, como eu já expliquei para vocês. Como filho de políticos, de família importante, ele fez direito, né? Fazer o quê? Ele foi senador, ministro da Justiça,
até que ele tretou com o imperador e desistiu da vida pública. Ele começou a fazer direito em São Paulo, no Largo São Francisco, e depois mudou para Olinda para ficar mais perto da família dele, né? Olinda em Pernambuco. Trabalhou como advogado nos momentos que ele não estava sendo senador nem ministro, tá bem? E aos 18 ele também foi diagnosticado com tuberculose. E ele continuou com tuberculose até os 48, quando ele finalmente morreu de tuberculose. Mas, assim, então é mais um autor do romantismo brasileiro que morreu de tuberculose, apesar de não ter sido tão jovem quanto os outros, né? Ele teve muitas obras importantes, ele escreveu muita coisa, mas tem duas obras que são muito importantes para a literatura brasileira, que é Senhora, principalmente Senhora, e Iracema. Além de tudo, de romance, de teatro, ele também escreveu ensaio, crítica, crônica e escritos políticos no geral. E aqui eu coloquei e a prosa poética, porque o José de Alencar ele tem um negócio interessantíssimo, na minha humildíssima opinião, que é ele escreve em prosa. O que significa? Que o texto dele é corrido, não tem verso no texto de José de Alencar, sabe? É um, é um livro, um romance, tem parágrafos, sabe? Mas tem capítulos. Só que as frases eram muito curtas, os parágrafos eram muito curtos, de modo que parecia um poema. E realmente ele usa a métrica, se você procurar a métrica em alguns lugares, você vai ver que ela é semelhante. Então ele usa artifícios da poesia dentro da prosa. Então o que a gente viu de canção, de verso poético, não sei o que, ele usa dentro do texto com parágrafo, com capítulos, tudo. E isso é algo muito diferente, muito interessante, que diferenciou a obra dele das outras. Aqui é um slide repetido do primeiro vídeo dessa aula, tá? Que é só para dizer para vocês que ele escreveu tudo. A prosa romântica brasileira foi dividida em romance social, urbano, histórico, indianista e regionalista. O principal romance social brasileiro é Senhora de Alencar. O principal romance histórico, que é verdade, não foi tão forte assim, foi As Minas de Prata. O romance indianista foi exclusivamente de José de Alencar com a tríade indianista, o Guarani, Iracema e o Birajara. E o romance regionalista foi escrito. Várias pessoas escreveram sobre o romance regionalista, inclusive José de Alencar, com o Gaúcho, que é a principal obra, tá bem? Aqui eu trouxe um texto. Eu trouxe um trecho de Senhora e depois uma breve história para vocês entenderem qual que é a boa, tá bem? Vamos lá. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como um raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Foi difícil de ler, hein? Minha língua tá travando. Vamos lá. E qual que é a história de Senhora? Bem, existia um casal, Aurélia Camargo e Fernando Seixas. Só que eles eram um casal bem pobre. E eles aparentemente não se importavam com isso. Até que foi oferecida Adelaide Amaral a Fernando Seixas. Você vai falar, porra, mas como assim oferecer uma mulher pro cara? É que naquela época, o pai da noiva pagava um dote, que é uma quantidade de dinheiro, pro noivo, para que eles casassem, né? E daí Fernando abandona a Aurélia Camargo para que se casar com a Adelaide Amaral e ganhar o dote. E se casa. Até que por uma reviravolta, a Aurélia ganha uma herança imensa e compra o Fernando de volta. E não conta pra ele, sabe? Tipo, falou, então, você aceita tanto pra largar a Adelaide e casar comigo? Beleza, sabe? E é isso.
É isso que acontece, ele abandona a Adelaide e volta para Aurélia. Só que na noite de núpcias, na verdade, a Aurélia revela que ele fez isso só para humilhar ele, sabe? Que aquilo era uma vingança e que agora ela era dona dele. E Fernando, que verdadeiramente amava Aurélia, resolve trabalhar, apesar da esposa dele ser riquíssima, ele não precisar, para guardar o dinheiro e comprar-se de volta e quitar o tanto de dinheiro que ela deu para tê-lo. E ele faz. E nesse momento, quando ele quita seu preço, a Aurélia fica tocada, né, pela demonstração de amor. E daí eles se tornam casados e ricos de verdade. É considerada obra-prima de Alencar e é realmente uma obra interessante. Eu já tentei ler ela, só que ela é chata pra caralho. Ela pode ser linda, tudo, mas é muito chata de ler. O que é isso? Então, assim, enfim, ela tem essa história, sua importância e tudo, mas eu não recomendo que você leia por diversão, porque ela não é muito legal, não. Por fim, Iracema. Vou ler um trecho de Iracema, tá? Aqui a gente vê muito essa prosa poética e depois a gente discute qual a importância de Iracema. Verdes mares, opa! Verdes mares brávios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frontes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afouta jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai, como branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloz mar afora. Um jovem guerreiro, cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro, que viram a luz do berço das florestas. E brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente faz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. Então, a história é a seguinte. Iracema é uma indígena, né? E ela se apaixona por Martim. E ela deixa suas responsabilidades com a sua tribo para ter uma vida com Martim e tem um filho com ele, que é o primeiro cearense, tá bem? E, bem, é uma visão problemática também. Assim, se você, não sei se vocês perceberam enquanto eu lia, mas ele tem um quê meio poema, sabe? Parece que você está lendo um poema. Se você fechar o olho e ouvir a declamação, parece que é um poema e não um texto escrito. E é esse o lance da prosa poética. Mas tem alguns pontos importantes que eu coloquei aqui pra gente perceber, tá bem? Primeiro, é um romance indianista. Ele está contando a história da formação do povo brasileiro e valorizando a miscigenação entre os indígenas e os europeus, como se essa miscigenação tivesse gerado verdadeiramente a raça brasileira. Alencar tem uma visão inadequada e problemática sobre o nascimento do primeiro cearense, que é uma metáfora para essa gênese do povo brasileiro. Por que, que ela é inadequada e problemática? Porque ele dá a entender que isso foi um processo pacífico e isso não foi, tá bem? A gente tem que lembrar que a miscigenação do branco com o negro e do branco com o indígena foi através do estupro. Então não foi essa visão linda, bonita do José de Alencar. Foi na violência, foi na falta de caráter mesmo, tá bem? A poesia predomina, apesar de ser um texto em prosa, e é rica em artifícios e ritmos destinados à poesia. E por fim, ele exagera na metáforas e comparações usando elementos da natureza, porque ele vai falar dos lábios de mel e, sabe? E tudo que ele vai descrever nela, ele usa um pássaro para descrever, porque a cor do cabelo dela é como, sabe? Eu acho que até tem aqui um bom exemplo. Cadê? Enfim, não sei.
Não vou achar agora. Mas isso é uma marca de toda a obra dele, na verdade. Toda a obra indianista dele. Que é esse nativismo. É fazer metáforas e comparações usando elementos da natureza, porque teoricamente comparar a beleza de uma mulher à beleza da natureza é valorizá-la ainda mais. Tá bem? Eu vou terminar essa aula aqui. Foram aulas bem longas, mas é um assunto muito importante. A lista de exercício vai vir um tanto carregada, então façam com carinho, façam com calma. É uma parte importante da literatura e eu estou disponível para qualquer dúvida também. Um abraço, gente.